Fala aí, meus nerds lindos e maravilhosos. Nessa aula a gente vai falar sobre TypeGuard e TypeEase. O que é isso, como que isso se comporta, as partes confusas, as partes não confusas, enfim, aquele vídeo super mega profundo, teórico, que você conhece, que você sabe que você vai sair daqui sabendo essas duas coisas aqui, tá? Pelo menos tentando saber, porque essas coisas aqui têm uns comportamentos meio estranhos, tá? Tanto o TypeGuard quanto o TypeEase. Mas o que são essas funções? Deixa eu voltar aqui pra minha tela, porque eu já gravei esse vídeo inteiro assim. Eu gravei o vídeo aqui e falando aqui pra tela aqui, ó, e você não tava vendo nada. Então, só pra eu não esquecer, deixa eu voltar aqui pra minha tela pra você ver essas coisas aqui, beleza? Então, TypeGuard e TypeEase são funções que a gente cria pra gente fazer type narrowing dentro da nossa própria função. Então, ao invés da gente utilizar o isInstance lá, que a gente utilizou várias vezes anteriormente, ou qualquer condicional que afunila o tipo, nesse caso, a gente pode agora criar as nossas próprias funções e nas nossas próprias funções a gente pode fazer o nosso próprio código se comportar do jeito que a gente quiser e depois reutilizar esse código em qualquer lugar. Isso significa que se em algum momento eu precisar fazer uma checagem mais complexa, por exemplo, às vezes eu tenho que checar se uma chave de um dicionário é de determinado tipo, se tem outra determinada chave, você vê que eu tenho que fazer várias condicionais às vezes, né? Se eu for fazer esse tipo de checagem, ao invés de eu ficar digitando isso toda hora que eu precisar dessa condicional, eu vou utilizar uma função de afunilamento de tipo, tá? Essas funções, elas são chamadas de type predicate, no caso, ou predicado de tipo no TypeScript, tá? Eu tô te falando muito de TypeScript porque o Python funciona de uma maneira muito parecida com o TypeScript, porque o Python, ele parece muito com o JavaScript. Então, quando você põe tipagem em cima de um negócio dinâmico, como é o Python, e o JavaScript também fica muito parecido a tipagem do Python com a tipagem que é feita no TypeScript em cima do JavaScript. Por isso que vários exemplos aqui eu te falo do TypeScript, porque é o que é mais similar aqui ao Python, tá? E outra coisa também, por falar nisso aqui, eu achei um exemplo real de uso deste tipo de função, que é TypeGuard ou TypeEase, mas eu achei em TypeScript, que é a função de predicado de tipo, né? A Type Predicate Function, uma função que faz o afunilamento de tipo ali. E aí eu vou te mostrar o vídeo aqui, é claro, não vou passar esse vídeo, vou só deixar o link pra você, mas eu vou passar rapidamente pelo código do TypeScript para que, na hora que eu te explicar tudo isso aqui, eu te mostro um exemplo real de uso disso aqui. Eu tenho mais exemplos aqui também pra frente, é claro, mas eu te mostro um exemplo real de uso disso aqui, que eu nem tava falando disso aqui especificamente nesse código, né? Eu tava configurando variáveis de ambiente nesse código aqui, e aí você entende melhor que isso não é só teoria, não é uma coisa que você tá aprendendo aqui e você não vai utilizar nunca mais, você vai só passar na prova e depois nunca mais vai usar. Você vai utilizar essas coisas aqui todas ao longo da sua vida inteira, tá? Então já entra na caixa de ferramentas do seu cérebro, de coisas que você pode utilizar em determinadas ocasiões. Eu vou te mostrar aqui, tá? Só que antes de eu passar pela teoria aqui, eu acho que é mais fácil a gente olhar um código e depois a gente volta nos detalhezinhos aqui, porque tem alguns detalhes aqui, inclusive envolve até a teoria dos conjuntos aqui, que são os sets do Python, ou os conjuntos mesmo, que você estudou na escola, você lembra disso? Eu acho que você não vai lembrar disso, então eu vou te lembrar aqui da teoria dos conjuntos, porque na documentação, na PEP, eles usam estes nomes aqui de conjuntos, né? Então você vai ter lá union, intersection, interseção com complemento, no caso, tipo e não, no caso, eles usam isso aqui lá na documentação, tá? Então chega de conversar e vamos olhar esse tipo aqui pra gente entender melhor como é que essas coisas aqui funcionam, tá? Então separei aqui 4 funções super mega simples aqui pra você entender, tá? Essas funções eu nem vou usar ela, então eu vou até tirar pra não ficar aqui ocupando espaço do nosso código, tá? Porque aquelas funções que estavam ali, eu ia te mostrar como exemplo real da documentação, lendo a documentação, mas eu achei melhor eu te explicar com as minhas palavras, do meu jeito, porque a documentação é muito teórica. Então, tipo, se você acha esse vídeo meu aqui, eu tô falando de documentação da PEP, tá? Mas se você acha os meus vídeos teóricos, vai lá ler a PEP, depois você volta aqui e me fala o que você achou. Mas voltando aqui, o que eu tenho aqui? Eu tenho 2 funções, tá? Então essas funções são iguais, o comportamento das 2 funções é igual. Vou pegar uma só pra te explicar. Essa função, ela quer receber valores, esses valores devem ser uma sequência de qualquer coisa, então uma sequence, a gente já viu isso, de qualquer coisa, e no final das contas, ela quer retornar uma lista de strings.
Só que aqui que pode ser um pouquinho confuso. Como essas funções são funções de predicado de tipo, elas devem retornar boolean. Elas não retornam o que eu tô falando aqui no TypeGuard ou no TypeIs aqui dentro. Elas retornam só um boolean, ou verdadeiro ou false, para todos os caminhos da função. Então, o que ela faz aqui no caso? Ela só confere a coisa que você está passando aqui dentro. Então, se eu estou passando uma lista aqui, ó, o nome da função, isListStr, é uma lista de strings, né? Eu tô meio que perguntando, isso aqui é uma lista de strings? Se isso aqui for uma lista de strings, eu retorno verdadeiro. Se não for uma lista de strings, ou seja, não tem só strings dentro da lista, eu retorno false. Simples assim. E aí, nesse caso, o que acontece? Quando eu faço essa checagem aqui dentro, tá vendo aqui que eu tô fazendo uma list comprehension, checando se todos os valores da lista são uma instância de str para cada valor dentro da lista. Quando eu faço essa checagem, eu posso utilizar uma funçãozinha que a gente não costuma usar muito, então eu resolvi usar ela aqui. A documentação também usa ela, então vale o ponto aí, né? Vale falar para ele, dar o crédito a quem merece o crédito, tá? Então essa função all, ela checa se todos os elementos dentro de um iterável que eu recebi aqui são verdadeiros, né? São truthy, que a gente fala, né? São possivelmente verdadeiros se você converter isso aqui para booleano. Então, o que vai acontecer? Eu vou passar em todos os elementos da lista e vou colocar. Se o primeiro elemento for verdadeiro, eu ponho verdadeiro na lista. Se for falso, eu ponho falso na lista. E faço isso para cada um dos itens. No final, vou ter uma lista com verdadeiro, verdadeiro, falso, e assim por diante. Se essa lista tiver só verdadeiros, quando eu chamo ela aqui com all, ele me fala, beleza, verdadeiro. Agora, se tiver algum valor possivelmente falso dentro dessa lista, ele me retorna false. Simples assim. Então, basicamente, eu estou fazendo isso aqui dentro dessa função, checando todos os elementos. Se tiver algum elemento que possa ser false dentro dessa lista, eu retorno false. Se todos os elementos são truthy, no caso dentro da lista, eu retorno verdadeiro. Maravilha. E aí, o que acontece aqui depois, né? Como eu estou falando aqui no final que eu retorno TypeGuard, e aí eu falo aqui o tipo que vai ser retornado, quando eu utilizar essa função em qualquer lugar, que eu falar if isListStr guard ou isListStr is ali que eu coloquei lá embaixo, se eu usar essas funções dentro do caso verdadeiro dessa função, então dentro do caso positivo dessa função, o meu tipo é o tipo que eu estiver checando aqui, que eu tiver passado aqui para values, né? Esse tipo que eu passei para values vai ser considerado do tipo que eu passei aqui dentro do TypeGuard. Simples assim. Então, vou te mostrar um exemplo de uso aqui embaixo, aqui para você entender. Quando eu tenho uma lista aqui você consegue já bater o olho e saber o tipo dessa lista aqui, né? Essa lista tem um union de 2 tipos aqui dentro. Então, essa lista, ela é considerada ou inteiro ou str. Se a gente olhar, é isso que o PowerWrite deve inferir ali, ó. Isso mesmo, list, int ou str. Maravilha. Aí, quando eu checar com aquela função lá, isListStr TypeGuard, passando a minha lista para dentro, até aqui, essa lista ainda é list, int ou str. Só que se for positivo e cair aqui dentro, essa lista passa a ser list str. E aí, fora disso aqui, aí o comportamento fica meio estranho, depende do type checker que você for utilizar, tá? Então, eu já volto nesse código aqui, porque isso aqui, cada type checker vai implementar de uma maneira. E aí, eu usei tanto o PyWrite como o MyPy para te mostrar essas diferenças dessas duas coisas aqui, tá? E isso tudo que a gente tá falando aqui é no campo do tipo, beleza? Então, não afeta em nada o runtime. É só no campo do tipo mesmo. Então, voltando aqui nas funções, eu tenho essa função aqui, eu peguei uma função mais simples para você ver como que isso aqui é utilizado, e eu tenho essa outra função, e essas duas funções fazem a mesma coisa, a única diferença é que elas utilizam TypeGuard numa e TypeIs na outra. E aí, nessas aulas, nessa aula, eu vou fazer só uma aula para isso, mas nessa aula eu quero te mostrar a diferença entre os dois, tá? Eu já vou, assim, resumir tudo para você e falar o que a documentação, a PEP lá no caso do TypeIs fala, tá? Em 99% dos casos, o que você quer utilizar é TypeIs. Beleza? Porque você vai ver que o TypeGuard pode ser um pouco contraintuitivo se a gente utilizar ele aqui, tá? Então agora que a gente bateu o olho rapidamente aqui no código, tá? Aqui embaixo eu tenho o mesmo código, só que utilizando o TypeIs, eu vou te mostrar a diferença dessas duas coisas aqui. Agora que a gente bateu o olho nesses códigos, deixa eu te falar a teoria dessas coisas primeiro, para depois você decidir qual que você quer utilizar. Porque você entendendo isso aqui, você vai saber que você pode em algum lugar utilizar TypeGuard e no outro lugar você pode utilizar TypeIs. A própria documentação fala que em 99%
dos casos você vai utilizar TypeIs, mas eu vou te mostrar alguns casos que pode ser que você realmente queira utilizar TypeGuard. Então, voltando aqui, eu tenho um exemplo real de uso disso aqui, só que depois que eu te mostrar a teoria, eu te mostro o exemplo real, tá? Vou deixar isso mais pro final, pra gente falar disso lá no finalzinho, porque se você chegar no final dessa aula, desafio pra você, tá? Chega no final dessa aula, você vai entender, aí eu te mostro esse vídeo e te mostro o exemplo real que eu utilizei disso aqui no TypeScript em um lugar que eu nem tava falando disso aqui, eu tava fazendo outra configuração, tá? Então vamos pra teoria aqui, que é um negócio chato, né? Vamos rezar a missa primeiro, pra gente ficar, sei lá, se você não acredita nisso, desculpa, tá? Tô brincando aqui. Mas voltando aqui, vamos lá. TypeGuard e TypeIs são utilitários de tipo do Python usados para gerar funções de type narrowing definidas pelo próprio desenvolvedor. Ambos fazem algo similar ao que a gente viu com isInstance. Porém, como definimos a nossa própria função de type predicate ou predicado de tipos, que isso é chamado muito no TypeScript, tá? Mas a documentação do Python usa isso aqui também, eu acho que para TypeGuard. Mas voltando aqui, podemos fazer várias checagens de tipo, valor, chave ou o que quer que precise checar para afunilar um tipo qualquer. Além disso, quando a gente gera funções mesmo, a gente pode reaproveitar essas funções aqui ao longo do código, tá? E aí as PEPs, respectivamente aqui, dessas coisas são, na 742 a gente fala de TypeIs e na 647 a gente fala de TypeGuard, só que é bem acadêmico ali no caso, né? Ali a teoria é para quem já entende essas coisas aqui, tá? Então se você quiser tentar ler lá, eu recomendo que você pelo menos tente. Mas se você não entende essas coisas, pode ser muito desafiador e até desanimador. No caso, se você ler uma coisa lá, porque aí você vai ter que começar a pesquisar o que isso aqui significa, que o cara falou, né? O que essa outra coisa significa, que o cara falou. E é isso que eu tento desmistificar aqui nos meus vídeos, mesmo tentando ser profundo e teórico ao mesmo tempo, tá? Então eu tento te explicar essas coisas dessa forma, tá? Vamos entender a diferença entre TypeGuard e TypeIs pra gente saber quando a gente usa cada um, tá? O TypeGuard é utilizado para... e outra coisa aqui, rapidão. Essas partes que eu coloquei com letra maiúscula aqui são as partes onde TypeGuard e TypeIs divergem, beleza? Foi um jeito que eu encontrei de diferenciar as coisas, tá? Então até aqui, as duas funções vão servir para a mesma coisa. Então, o TypeGuard ele é usado para anotar o retorno de uma função de afunilamento de tipo. Isso é chamado de type predicate. Ele deve retornar boolean em todos os caminhos condicionais dentro da sua função, porque é este boolean que fala se o tipo é o tipo que está dentro dele ou não é o tipo que está dentro dele quando você utilizar essa condicional para fazer afunilamento de tipo, tá? Ele permite múltiplos argumentos na função. Isso aqui é uma coisa interessante, porque o que acontece? Ao invés de eu criar uma função que só recebe uma coisa e aí só checa aquela coisa, pode ser que eu queira também fazer a checagem com algum tipo de configuração qualquer. Às vezes eu quero passar um type, passar alguma coisa a mais para dentro da função. Nesse caso específico, você pode passar quantos argumentos você quiser para a função, mas o primeiro deles tem que ser o que você está checando no tipo, beleza? Quando a gente faz if tal coisa, o primeiro argumento da função é este que você está utilizando para tipo. O resto não infere nada no tipo, então você pode usar o resto dos argumentos, se você precisar, para fazer qualquer tipo de configuração que você quiser ali, tá? Ela também pode ser genérica, se você quiser. Então, neste caso específico, você ainda também, assim, apesar de complexo, você também pode passar alguma typevar lá para dentro, dinâmica, ou um tipo parametrizado lá para dentro, e utilizar esses tipos dentro da sua função do jeito que você quiser, tá? Só que quanto mais coisa você vai colocando, mais complicado vai ficando a sua função, tá? Ela também pode trabalhar com Callable e Callback Protocol, tá? Aqui eu tô falando do retorno de Callable e do retorno de Callback Protocol. Você pode utilizar essas coisas que a gente já viu antes para tipar o retorno do callback. É muito doideira esse aqui, né? Interessante demais. Então, ele pode ser usado também com um método de classe. Nesse caso, se você criar um método de classe qualquer, aquele primeiro argumento é como se ele fosse nulo ali no método da classe, tá? Então, self, CLS, essas coisas, ele não vai contar. Então, ele vai contar a partir do segundo argumento. Então, o segundo argumento passa a ser a parte do tipo e o restante dos argumentos para qualquer configuração que você for fazer. Aqui, ó, como eu estava te falando, basta incluir o self, ou CLS, ou qualquer coisa, e o resto é igual. E aí, aqui é que vem a diferença, tá? A diferença de TypeGuard e TypeIs é o seguinte, é como se o TypeGuard fosse um cast que a gente faz, ou seja, eu quero converter um tipo para outro tipo,
mas que você pode fazer alguma condicional lá dentro e isso afunila o tipo. Então é basicamente como se você estivesse convertendo um tipo em outro no caso da tipagem aqui. E aí ele não liga com a consistência entre o tipo de retorno e o tipo do primeiro argumento. Isso quer dizer que eu posso receber qualquer coisa no primeiro argumento e eu posso falar dentro do TypeGuard que eu posso retornar qualquer coisa ali nesse caso. Outra coisa também que é diferente é o seguinte, ele só infere o caminho verdadeiro, só o caminho positivo. Então quando você faz a condicional if alguma coisa, se aquela coisa for verdadeira, ele só vai trabalhar aqui nesse campo verdadeiro. Ele afunila o tipo dentro da parte verdadeira. Mas no else, ele não faz nada e fica a cargo do type checker escolher o que ele vai fazer no caso negativo ali, né? Outra coisa também é o seguinte, fora do bloco condicional tem uns comportamentos também bem diferentes, né? Eu vou te mostrar isso aqui. No caminho negativo, ele não faz nada e ele não usa informações já inferidas do tipo, no caso. Então, ele usa os tipos exatos que você informar. Então, por isso que eu tava falando que ele é mais relaxado, o TypeGuard, ele é mais relaxado, ele vai te respeitar. Então, quando você falar assim, o primeiro argumento que eu recebi aqui é do tipo qualquer coisa, e o que isso aqui retorna, essa função, se for o caso positivo, ela retorna tal tipo. O TypeChecker vai te respeitar, ele vai simplesmente bater o olho no que você falou e vai falar, ok, isso que você tá me falando agora é considerado verdade aqui no código. Então, você tem que tomar muito cuidado quando você for utilizar isso aqui, porque o que você falar é o que o TypeChecker vai inferir ali. E isso, lembrando sempre, é só no campo da tipagem aqui. Então você tem que tentar refletir da melhor maneira possível o que você vai fazer dentro da sua função ali e qual tipo vai ser retornado ali. Tem que tomar bastante cuidado com isso. Tive que dar uma pausa aqui rapidinho, nossa, porque a garganta já tava indo embora já. Então vambora. O type is, a diferença aqui, né? Por isso que na documentação fala sobre você utilizar mais, às vezes o que você quer é o comportamento do type is e não do TypeGuard. Como eu te falei, o TypeGuard, ele é pra gente mais experiente mesmo utilizar, porque nesse caso, quando você usa o TypeGuard, você sabe precisamente o que o código vai fazer e você só tá falando, olha, TypeChecker, este aqui, código aqui, ele vai retornar este tipo aqui e ponto. E aí o TypeChecker vai te respeitar. Só que ele é mais difícil de ser utilizado, porque ele é mais seguro. Então, se ele é mais seguro, ele também envolve tipos, tá? Então, tudo que a gente falou sobre a parte lá do TypeGuard, que são essas primeiras partes aqui, são iguais entre os dois. Eles fazem praticamente a mesma coisa. Porém, a gente tem a divergência na parte dos tipos, tá? Então, o tipo retornado aqui pelo TypeIs, ele deve ser consistente com o primeiro argumento que você usa para checar. Então, nesse caso aqui, ó, se você fosse utilizar TypeIs, por exemplo, este primeiro valor aqui, que é usando o TypeIs, ele tem que ser consistente com o valor de retorno que você está utilizando aqui. Isso significa que este valor que você falar que vai ser retornado aqui, ele tem que poder ser atribuível ao valor que você tem do lado de cá, beleza? Então, voltando aqui, aí você teria que entender melhor a tipagem. Mas você vai entender que você está seguindo essa playlist, então relaxa, você vai ficar fera nisso aqui e você vai poder levar todas essas coisas para qualquer linguagem de programação que você for utilizar. Já falei isso pra você, né? Eu vou te mostrar um exemplo do TypeScript aqui, onde tem tudo que eu tô te mostrando aqui. Então aqui, ó, o tipo de retorno, então, deve ser consistente com o tipo do primeiro argumento. Ele funciona tanto para o caminho positivo quanto para o negativo. Isso porque ele usa informações já inferidas para formar um tipo mais preciso. Então, o que isso significa? Significa que, neste caso, aqui embaixo, quando eu recebo um valor aqui, no caso do TypeGuard, o que acontece é que ele não tá nem aí. O valor que eu falei aqui, ele vai respeitar aqui e pronto. Nesse outro caso aqui, quando eu receber um tipo aqui, esse valor já vai vir com informações do tipo que o TypeChecker já inferiu para aquela coisa. Então, nesse caso, você não poderia fazer alguma coisa estranha aqui. E quando você for retornar o tipo, pode ser que o tipo final não fique precisamente assim. Nesse caso, porque, como eu te falei, ele vai usar as informações já inferidas anteriormente para gerar um tipo mais preciso. Então, é como se o TypeIs, ele já tivesse vendo o seu código anterior a você utilizar aquele type narrow. E o TypeGuard não. O TypeGuard, quando você utiliza ele, tudo que você falou é o que ele acha que é verdade. O TypeIs vai usar as informações que ele já tem para tanto inferir o tipo dentro lá da sua condicional, mais precisamente. No lado do else, ele vai também inferir o tipo inverso. Por exemplo, se eu tivesse, nesse caso aqui, fazendo uma checagem mais simples, sabe? Porque aqui eu utilizei um container, porque containers são mais complexos. Mas se você estivesse checando um union, você fala aqui no caso do TypeIs, né?
Se você estivesse checando um union aqui e você falar que esse value aqui é uma string ou um inteiro, quando você afunilar o tipo aqui para um dos dois, por exemplo, eu afunilei o tipo para string, nesse caso específico. Quando eu entrar na condicional verdadeira, o tipo vai ser string. Só que no else, ele já vai inferir o inverso. Então no else, ele vai ser o int, entendeu? Então se eu entro aqui, nesse caso, com str e int, quando eu faço a condicional, falando que eu vou retornar uma str, dentro dessa condicional, o verdadeiro é str, o inverso é o outro tipo que você passou aqui. O typeguard não faz essa inferência no lado inverso. Então ele nem sabe. Ali eu vou te mostrar o comportamento. Eu tive que usar tanto o PyWrite quanto o MyPy para te mostrar que cada um faz uma coisa. Então eles escolhem o que eles vão fazer ali. Beleza, voltando aqui, a gente já falou dessas coisas, né? Então a maior diferença entre os dois é que o tipo de retorno deve ser consistente com o tipo de entrada. Ele funciona também para o caminho inverso, que é o else, e ele usa as informações já inferidas no seu tipo ali, antes de você ter utilizado isso aqui, tá? E aí, isso aqui vai ser rapidão, tá? Só falar aqui rapidinho, não vai doer nada, você não vai nem sentir. Rapidamente aqui mesmo. Quando a gente utiliza teoria de tipos aqui, tá? Muito do que você vê é a base da teoria dos conjuntos lá. Então, dos sets que a gente estuda na escola quando a gente é mais novo e muita gente não lembra disso aqui. Então, só para relembrar, quando eu faço um union aqui, ó, que significa ou, no caso, isso pode ser até confuso, porque a intersection que deveria ser union, o nome é diferente, tá? Mas você vai ver que intersection parece muito mais com o nome union do que o union mesmo. Voltando aqui, o símbolo, ele é esse aqui, tá? Você pode ver assim, ó. Por exemplo, o A é o atributo e o R é o retorno. Então tem o A, aqui eu coloquei um V para representar ali a minha union, mas pode ser um Uzinho também assim, tá? Um U mesmo, de union. E o intersection é o U invertido ou esse V aqui invertido. Então esse é o sinal do union que a gente tem aqui. Aí na programação aqui a gente utiliza assim, no caso do Python, né? Para fazer union a gente utiliza o pipe. E isso significa ou, isso é um union, beleza. Agora, isso aqui representa o que no campo da tipagem? Dentro do campo da tipagem representa todos os valores que pertencem a A ou a R. Então, nesse caso aqui, quando a gente usa a teoria dos conjuntos, dos sets no Python, você pode ter ou ambos também, tá? Mas aqui na tipagem, quando a gente tá falando disso, a gente tá falando só ou mesmo. Então, ou isso, ou esse outro aqui, que eu posso utilizar ali. Beleza, a intersection, a gente não tem intersection ainda em Python, beleza? Eu vou te mostrar isso em TypeScript, como funciona depois. Mas o símbolo da intersection é o U invertido ou esse Vzinho que eu coloquei aqui. E aí, na programação, no caso do TypeScript, a gente fala intersection dessa forma, com um E comercial aqui. E esse E comercial significa intersection, e intersection significa E. Então eu tô falando A, E, R, quando eu tô fazendo isso aqui, tá? E isso aqui representa todos os valores que pertencem a e também a R. No caso do TypeScript, a maioria das vezes quando você usa intersection, você tá falando que um objeto tem ou A não, né? A e R. É como se você estivesse unindo tudo no mesmo objeto. Então, se eu tenho a chave A no objeto A, a chave A e B no objeto A, e a chave B, D, esquecendo o alfabeto, a chave C e D, aqui no caso, no R. Quando eu falo que é uma intersection entre A e R, eu tô fazendo um outro objeto, nesse caso, se eu estiver criando outro objeto, que tem A, B, C, D, no caso. Tem tudo que tem nos dois. Beleza? Então, isso aqui é uma intersection. Agora, no campo da tipagem aqui, deixa eu voltar aqui para você, ó. No campo da tipagem, a gente tem também, no campo da tipagem e na teoria dos conjuntos, a gente tem também A e não R, ou simplesmente só A. Aqui eu tô falando A e diferente de R aqui para tentar representar isso na programação, mas fica meio complicado aqui, tá? Tanto que na própria documentação lá da PEP fala que você não tem como representar isso aqui em Python, tá? Mas o que a gente tá falando aqui é E não. Então A e não R, beleza? O retorno fica basicamente A no final das contas. E aí, isso representa os valores que estão em A, mas não estão em R. Se você fosse utilizar o set do Python, que é para você brincar com conjuntos ali, né? Se você fosse utilizar, seria você utilizar o difference do Python. Imagina que eu tenho um set A e um set R, e eu quero a diferença entre A.difference R. Eu pego a diferença dessas coisas aqui. Ok, aqui, só para te explicar a teoria aqui rapidinho, vai ser só para o type is aqui, só para te mostrar a parte teórica que é mostrada no type is, beleza? No caminho positivo do type is, quando você entra lá dentro, o tipo deve ser afunilado para uma interseção entre A e
R, no caso ali, tá? Então, quando você vai fazer essa interseção, você tem que ter tudo que tem em A e em R dentro desse tipo ali. No caminho negativo, o tipo afunilado deve ser A e não R. Então, o que você tem no caminho negativo é só o outro lado, o A aqui nesse caso. Beleza? Deixa eu te mostrar aqui, né, como que isso funciona no código, tá? Porque isso aqui foi mais teoria que eu queria te passar, de um jeito assim, só pra você saber que isso existe. Você só precisa entender a parte da tipagem aqui. Você entendendo aqui o código que eu te mostrar, pronto, você já tá fera nisso aqui. Então, no caso do TypeGuard, eu já te mostrei lá, né? E aí a gente viu lá na teoria que esta parte aqui é a parte que ele trabalha. Ele não faz nada nessa parte aqui, e fora do bloco tem uns comportamentos que depende do type checker que você estiver utilizando. Então você precisa tomar muito cuidado quando você utiliza TypeGuard, tá? Aqui a gente tá utilizando o TypeGuard, como eu já te mostrei. Se essa lista for realmente uma lista de str, quando entra aqui, o PyWrite vai falar que isso é um list str, o MyPy também vai falar que isso é um list str, aqui o comportamento é o mesmo. Então não tem nada, assim, confuso aqui. Entrou nesse if, maravilha. Ok, este caminho aqui não é afetado pelo TypeGuard. Então aqui depende do type checker que você estiver utilizando. No caso do PyWrite, ele inferiu corretamente na minha concepção. Então ele inferiu aqui que aqui dentro, se não for list str, quer dizer que é o inverso disso. O que é o inverso disso na minha concepção? É o que eu tinha antes. Então o que eu tinha antes continua sendo aqui no caso do PyWrite str ou int. Maravilha. Só que olha o comportamento esquisito do MyPy. O MyPy, no caso inverso, ele fala agora que isso aqui é uma lista de qualquer coisa. Percebe aqui a diferença? Então aqui o comportamento do MyPy é estranho. Na minha opinião, o comportamento do PyWrite é mais assertivo aqui. Então eu tenho a mesma coisa que eu tinha anteriormente. Agora, no TypeGuard fica muito esquisito isso aqui. Olha só, isso é que pode ser confuso. Porque por você passar dentro de uma coisa que usa TypeGuard, lembra que eu te falei? Você faz cast permanente. Você tá falando pro type checker, passei aqui, esse tipo é essa coisa. Então, independente se cair aqui no caminho positivo ou no caminho negativo, você passou dentro dessa função com o seu valor. Se passou, ele tem que atrelar o tipo que você falou lá no TypeGuard no seu valor. Então, fora desse bloco, olha só o que acontece aqui, ó. Quando usamos TypeGuard, isso geralmente acontece fora do bloco condicional. Os type checkers simplesmente agora não sabem perfeitamente qual tipo preciso do seu objeto fora da sua condicional, depois de ter usado a condicional, é óbvio. Então, como você passou lá e você falou que você ia retornar um list str, pro PyWrite agora, esse tipo aqui fora do bloco condicional pode ser ou list str, que é o que você falou lá em cima no TypeGuard, ou list str ou int, que é o tipo que tinha anteriormente. Então ele fez um union. Ele falou, beleza, eu entrei lá na função dele. Lá na função dele, ele me falou que esse tipo era para ser list str. Mas agora eu não tô dentro do bloco condicional dele. E ele já me falou que isso aqui pode ser uma list str. Então, no final das contas, isso aqui pode ser ou list str ou list int str. Olha o comportamento estranho do MyPy aqui de novo. O MyPy, ele fala que fora disso aqui, isso aqui é uma lista de qualquer coisa. Simplesmente, ele meio que desistiu aqui, né? O MyPy falou, qualquer... Nossa, eu ia falar uma palavra feia, desculpa, gente. Mas qualquer coisa aqui nesse tipo aqui, tá? Então, aqui, ó, o comportamento estranho que eu tava te falando. O comportamento estranho de novo. Parece que todo mundo chutou um tipo aqui, mas você já entendeu por quê, né? Eu passei lá na função e coloquei um tipo novo no meu elemento. Então, isso é porque não entramos no happy path lá do type predicat, sabe? Isso aqui é uma coisa que eu não te falei, mas deixa eu te falar aqui já. O tipo, o tipo precisa receber uma tagzinha que eu te expliquei aqui de um novo tipo. Então agora, no final das contas, eu tenho um novo tipo dentro do meu valor que eu tinha anteriormente. Voltando aqui, o que eu não tinha te falado? Se eu entrar no Happy Path é o caminho positivo, tá? Só pra lembrar. Então, Happy Path, quando você checa alguma coisa na condicional, é verdadeiro, esse é o caminho feliz. O caminho inverso deveria ser o caminho triste, sei lá. Mas eu acho que não tem um caminho triste. Não. Tá, mas se eu entrar aqui dentro, eu falei lá pro TypeGuard que eu vou retornar uma lista str. Aí sim, o que acontece aqui com os type checkers? Aí ele consegue inferir fora do bloco condicional que se eu entrei lá e eu falei que isso era desse tipo e eu não passei no caminho negativo, nesse caso aqui eu tenho o tipo correto. Beleza? Então este é o comportamento aqui que a gente tem para o TypeGuard. Maravilha. Agora, vamos olhar, então esse é o comportamento esquisito aqui do TypeGuard que você percebeu, né? Agora vamos olhar o TypeIs. O TypeIs, ele não tem um comportamento tão esquisito igual o caso do TypeGuard. Porque o que acontece? No TypeIs, se eu fizer essa checagem aqui, olha só que estranho aqui. O PyWrite, ele tá vendo esse valor, tá? E isso aqui você vai utilizar quando você não souber o tipo. Então, eu vou te mostrar aqui alguns exemplos reais que você vai entender. Mas aqui ele tá batendo o olho e vendo o valor ali. Então ele tá, lembra, ele usa o TypeIs
usa o valor que eu já tenho aqui também para inferir um tipo mais preciso. Então, como o PyWrite sabe que isso aqui é uma lista de int e str, e eu tô checando aqui type is, no caso, com uma lista de int e str, ele sabe que não vai entrar aqui. Então, ele já bate o olho e fala, olha, isso aí é do tipo never. O que significa never? Nunca executarei este caminho aqui, tá? E aí, como eu te falei também antes, isso aqui você vai utilizar com coisas de API, eu vou te falar sobre isso aqui quando você vai usar essas coisas aqui. Mas aqui ele sabe que não vai entrar aqui porque é meio óbvio, ele tá vendo o valor ali. No caso do MyPy, ele continuou com o comportamento anterior lá, que é, se entrar aqui vai ser str. Nesse caso, eu prefiro o comportamento do MyPy, porque o que acontece aqui com o caso do PyWrite? Se eu tentar fazer um for aqui nessa lista, for v in items is, e tentar fazer alguma coisa de lista, ou no caso aqui de str, sei lá, tentar fazer assim, print v.upper, ele não sabe, o PyWrite não sabe que isso aqui dentro é uma string, porque ele inferiu o type never aqui. Então aqui eu teria que fazer um typecast para continuar fazendo esse código aqui. Mas você não vai usar esse código esse type is num código assim. Você vai usar quando você não sabe o tipo dessa coisa aqui e você quer inferir esse tipo. Mas beleza, este caminho aqui não é afetado pelo typeguard, mas é afetado pelo type is. Eu deixei o comentário porque eu copiei as duas funções, tá? Então aqui, nesse caso aqui, o PyWrite continua com o mesmo comportamento que ele tinha no typeguard. Eu gosto deste comportamento porque é o mesmo tipo que eu tinha anteriormente, mas o MyPy, deixa eu ver o que ele... Eu não lembro o que ele falou. Aqui tá, mas eu acho que ele nem falou nada sobre isso aqui no caso positivo aqui, né? Nesse caso aqui, ele não fala nada porque ele não colocou o type never aqui, beleza? Então, se eu tivesse aqui o tipo certo, aqui agora, o PyWrite, ele vai inferir o tipo certo aqui, que é a lista str, e aí sim eu poderia fazer o código que eu tava fazendo antes, e o MyPy aqui, eu acho que ele nem falou nada. E o never do PyWrite virou inverso, no outro lado do código, porque, como eu tô te falando, ele tá utilizando o tipo que ele já tinha inferido antes para fazer essa tipagem toda aqui, tá? No final das contas, na maioria dos casos, eu prefiro o comportamento do PyWrite, mas tem um lugar que eu acho super estranho, tá? Porque o que acontece aqui? Ó, pra mim, tá tudo normal aqui agora. Type is é mais seguro e intuitivo, mas, de novo, cada um dos type checkers fala uma coisa. Nesse caso aqui, o que o PyWrite fala? Vamos ver, ó. Eu tô falando, ele continua falando que isso aqui é list ou str. Maravilha. E o caso do MyPy, se eu entrasse no caminho positivo, ele ia falar que isso aqui era uma list str. Se eu não entrasse no caminho positivo, ele iria entrar, se eu não me engano, ele iria falar que isso aqui é um list object, se eu não me engano, tá? Mas voltando aqui, deixa eu voltar o caminho positivo aqui, ó. Aqui embaixo, o PyWrite fala que isso é list str. Se eu não entrei no caminho positivo, ele fala que isso aqui continua sendo do tipo anterior. Então eu prefiro este comportamento aqui para essa ocasião aqui. Beleza? Então isso aqui que a gente utiliza para essas funções. Nossa, essa aula vai ficar longa, gente de Deus, tá? Então quando que eu vou usar cada um desses aqui, tá? Eu peguei assim, fiz meio que uma tradução literal sobre o que a PEP 742 fala sobre type is, tá? Só para você pegar um contexto, se você quiser ler a PEP 742, dá uma lida nela lá, porque ele explica tudo isso aqui que eu tô te falando. O contexto dessa PEP, ele fala que o TypeGuard gera comportamentos muito contra-intuitivos, então eles não vão tirar o TypeGuard do Python, ele vai se manter, mas eles estão colocando uma nova função que faz essa mesma tarefa, mas com um comportamento mais intuitivo, que é o caso do TypeIs. Então, o TypeIs é o sucessor espiritual da especificação original do TypeGuard, e nós esperamos que ele seja a escolha correta para a vasta maioria dos casos, tá? Então, na maioria dos casos, o que você quer é o comportamento do TypeIs, não do TypeGuard. Mas o TypeGuard tem lá as suas funções, tá? Então, quando que eu uso cada um deles? Se só o happy path me importa, eu posso utilizar o TypeGuard tranquilo. Porque se, tipo, eu vou fazer uma condicional e eu só vou trabalhar no caminho positivo, eu não vou fazer nada com o caminho inverso, negativo, TypeGuard funciona perfeitamente para você. Se eu quero fazer um narrowing confiável dos tipos, dos dois lados, tá? Então, tanto no positivo quanto no negativo, eu uso TypeIs, como a gente viu. Se o predicado pode transformar nada a ver, uma coisa que não tem nada a ver com o que eu tô falando que ele vai retornar, eu uso o TypeGuard. Porque aqui eu não preciso ter consistência no tipo de entrada com o tipo de retorno. Se eu quero manter consistências entre o input e o output, eu utilizo o TypeIs. Então, essa é a diferença. Deixa eu só beber mais um pouquinho d'água aqui, gente. E presta bastante atenção aqui, seus nerds. Se você tá assistindo essa aula ainda, você é nerd demais, tá? E eu falo isso no bom sentido, porque você já tá na frente de 99,9% da população que escreve código Python, porque eu não encontrei nenhum conteúdo com essa profundidade, é claro, falando disso aqui. Todo mundo que fala de TypeGuard, de TypeIs, usa
um one-liner, né? One-liner é uma linha de código mostrando isInstance. Se eu fosse falar de isInstance, eu usaria direto isInstance. Concorda comigo? Então, esse tipo de conteúdo, sei lá, eu acho que muita gente já desistiu de assistir isso aqui, é óbvio, mas se você tá aqui, eu falo isso no bom sentido. Você é nerd demais. Voltando aqui, atenção, é bom ter bastante certeza que a sua função de análise lá, de checagem de tipos, ela vê todos os caminhos possíveis daquela coisa que você tá falando. Porque, nesse caso, a gente tá ensinando o type checker que o tipo nosso é daquele determinado tipo. Se você falar mentira para o seu type checker, ele vai mentir para você também. Então é a mesma coisa de você estar se enganando, tá? Então aqui um exemplo mais complicadinho para você entender o porquê eu uso isso e não só uso isInstance. Aqui eu tenho um userDict aqui. Por que eu criei esse userDict? Porque geralmente eu vou utilizar as funções de TypeGuard e TypeIs com coisas que eu não sei precisamente o tipo. Então, por exemplo, se eu estou recebendo dados de uma API, se eu estou lendo um arquivo, se eu estou fazendo coisas que estão vindo de fora, eu estou criando variáveis de ambiente, lendo alguma coisa das variáveis de ambiente, nesse ponto, o type checker não tá vendo aquela coisa, eu tenho que ensinar para ele o que aquela coisa é. Como que eu ensino? Com condicionais. Então, por exemplo, esse TypeGuard aqui, ó, eu quero checar se este objeto que eu vou receber, eu não fiz esse código ainda, vou te mostrar aqui pra baixo, tá abaixo ali, eu não te mostrei esse código, desculpa. Mas o que eu quero fazer? Eu quero olhar dentro de um arquivo, ler este arquivo, e aí lendo esse arquivo, eu quero saber se aquele dado que eu estou recebendo naquele ponto daquele arquivo é um dicionário válido que pode se tornar este dicionário. Percebeu aqui, então, agora onde que a gente utiliza isso aqui? Então aqui, ó, o que eu tô querendo fazer? Eu tô querendo checar se existem essas coisas nesses tipos dentro daquele arquivo que eu tô lendo. Então eu vou receber um item, que é qualquer coisa aqui, não me importa o que eu tô recebendo, e se esse caminho for verdadeiro, eu vou retornar, dentro da condicional verdadeira, eu vou falar que o TypeGuard é um userDict, ou seja, é deste tipo aqui, tá? Aqui eu tô meio que mentindo, mas eu vou te mostrar aqui onde que eu corrigi esse problema aqui, depois eu te mostro. Então voltando aqui, se não for uma instância de um dicionário, já mato aqui. Então não entra no caminho positivo. Se for uma instância de dicionário, eu entro aqui, tá? Isso aqui que eu fiz é só pro Pyright não me xingar aqui, porque o que acontece? Se eu não colocar isso aqui, olha aqui, o Pyright fica falando isso aqui, ó. Deixa eu te mostrar a mensagem de erro. Olha, o tipo de get é unknown. Eu não sei o que é a chave, eu não sei o que é o default, eu não sei o que esse valor retorna, tá? Então pode ser que você não precise fazer este tipo de código aqui que eu fiz, tá? Se você não estiver utilizando o Pyright. Mas eu tive que fazer isso aqui só para falar pro Pyright, olha, não liga com esse dicionário aqui não, porque eu já tenho certeza que isso aqui é um dicionário, porque eu já fiz a condicional aqui. Se eu sei que isso é um dicionário, deixa que eu sei o que eu tô fazendo. Por isso que isso aqui é importante. Você tem que saber o que você tá fazendo, porque aqui eu tô ensinando pro type checker porque isso aqui é desse determinado tipo, ou quando isso aqui é desse determinado tipo. Então aqui o que eu tô checando? Eu tô checando se a coisa aqui que eu tô pegando daquele dicionário, primeiro, o get, ele retorna none por padrão, ele não levanta exceção. Então eu tô pegando a chave first name de dentro de um objeto que eu tô recebendo aqui, mas pode ser que essa chave não exista. Se ela não existir, isso aqui vai ser none, e esse isInstance aqui não vai ser verdadeiro. Então por isso que eu tô checando aqui com not. Então eu tô checando. Se isso não for uma instância de string, retorna false. Então eu tô checando duas coisas ao mesmo tempo aqui, se você percebeu. Tô checando se essa chave existe, porque se ela existir vai ter que ser do tipo int, mas se ela não existir vai ser none, e none não é do tipo int. Então essas duas coisas eu já estou checando, se o valor é do tipo str e se a chave existe naquele dicionário. Então se isso aqui não for verdadeiro, retorna falso. Então morre aqui e não temos reppath. Passou daqui, vamos checar last name também, que é as chaves que tem aqui em cima. Mesma ideia. E aí, se passou daqui, qual que é a última chave que sobrou? Age. Então eu já posso retornar isso aqui. Eu vou fazer a mesma checagem, só que a única diferença é que eu estou checando para int. E aí, se isso aqui retornar verdadeiro, eu tenho o meu objeto que pode ser este valor aqui. Se não retornar verdadeiro, eu vou cair no else lá e aí acabou, morre a condição. Então aqui, ó, eu tô lendo um arquivo, deixa eu te mostrar aqui, ó. Aqui eu tô lendo um arquivo que é um input file, que é o exemplo 39.json, deixa eu te mostrar ele aqui, ó, 39.json, e isso aqui tem lá é um JSON, né, então tem um array aqui dentro de objetos, e aí dentro desses objetos eu tenho a chave first name, last name, email e age. E aí eu tenho várias coisas aqui, mas alguns eu tenho chaves a mais, então eu não tô ligando com chaves a mais, tá, porque o TypeDict aceita chaves a mais. Então eu não tô ligando com isso, só quero saber se as chaves que importam pra mim estão aqui no objeto. Então esse aqui passaria, esse aqui não passaria,
passaria porque o age não é inteiro, aqui passaria, aparentemente, tem uma chave extra ali, aqui não passaria porque não tem age, aqui passaria, aqui não passaria porque não tem nenhuma chave que eu preciso, aqui parece que passaria, e assim por diante. É um JSON com valores aleatórios ali. Aí eu tô abrindo esse arquivo, lendo ele, e jogando os valores em user data aqui. E aí JSON.load retorna N, isso quer dizer que meu valor aqui é do tipo N, ok? Então, isso aqui eu só anotei que para você saber de que tipo que é esse user data aqui. Aqui eu tô fazendo um for user in user data. Por que ele permitiu aqui eu fazer esse for? Porque N é qualquer coisa e N desativa o type checker. Então nesse ponto eu consigo fazer esse for porque o JSON load retorna N. Poderia fazer uma checagem aqui também, tá? Mas isso foge do escopo dessa aula. Nesse caso aqui, essa checagem era para saber se isso aqui era mesmo iterável. Era importante fazer isso aqui. Mas voltando aqui, eu tô checando, ó. Se for um usuário válido, né? Então se usar a minha função aqui em cima e todos os caminhos forem positivos, ele entra aqui dentro e retorna um valid user, o usuário aqui, tá? E aí, por que eu te falei que eu tava mentindo aqui, tá? Eu tô mentindo aqui porque eu não coloquei tipo nenhum nesse usuário. Esse user aqui dentro é N, só que aqui dentro ele é do tipo userDict. Mas eu não coloquei tipo em nenhum lugar aqui. Da onde surgiu esse tipo? Bom, a gente utilizou o userDict justamente porque o userDict vai ser utilizado nesses casos aqui. Eu quero saber se um dicionário tem ou não uma chave, porque se eu chamar aquela chave daquele dicionário e ela não existir, isso levanta uma exceção. E aqui eu tô chamando, ó, com confiança, first name, last name e age, porque se não existisse essas chaves, ele levantaria uma exceção. Não bastasse isso, se eu olhar o que eu tenho lá dentro, olha lá o que eu tenho dentro, ó, age, first name e last name, por conta da minha função que eu chequei aqui em cima. Beleza? E aí no caminho aqui invertido, isso aqui volta a ser N, no caso aqui do PyWrite, tá? Eu acho que eu nem conferi isso aqui com o MyPy. Vamos executar esse código pra gente ver o que a gente tem. 39. Então, executando esse código, ó, o que a gente tem aqui, ó? Valid user, aí eu tô mostrando Carlos Souza 45. Isso aqui é inválido, então vamos ver por quê. Porque, olha lá, o age não é um inteiro. Valid user, Ana Silva 27. Invalid user. Esse user aqui, ó, não tem a chave age, eu acho. Esse é válido, esse não válido, olha lá, a mesma coisa. Não vou passar em todos aqui, mas você entendeu isso aqui já. Tenho certeza absoluta que você entendeu isso aqui já. Então é nesse caso que eu vou utilizar ou TypeGuard ou TypeIs. Então, qualquer um dos dois eu acho que funcionaria. Não testei aqui, mas acho que qualquer um dos dois funcionaria nesse caso aqui, tá? E aí, qual que é o problema? Que eu não sabia os valores que eu ia receber aqui. Eu não tenho precisamente o que vai ser, o que vai vir de dentro deste JSON aqui. Então, nesse caso, eu precisaria de fazer essa checagem com o meu type predicate, ou seja, informar para o usuário que esse valor aqui dentro da condicional, ele é válido. E aí fora da condicional, ele não é, tá? Eu tenho um outro exemplo agora com type is. E é extremamente similar, tá? Porque é nessas ocasiões que você vai utilizar isso aqui. Então eu vou passar mais rapidinho aqui. Aqui eu tô criando um dicionário de produto, mesma ideia. E aí esse dicionário de produto eu vou utilizar para ler dados de um JSON. E eu coloquei aqui total false. Por que eu pus total false? Porque percebe aqui, eu tenho duas chaves que são ambíguas para o meu código aqui. Por exemplo, stock, ele é ambíguo com URL. Por quê? Se eu olhar os objetos que eu quero finais, eu quero uma data class aqui, que vai ser um produto físico, e este produto físico aqui, ele tem estoque, então eu tenho produtos mesmo na minha prateleira, mas eu tenho um produto digital que não tem estoque, né? Digital é a quantidade que eu quiser vender, eu vendo, mas ele tem uma URL. Então percebeu que isso aqui é ambíguo nos dois, eu não vou ter a mesma coisa nos dois. Isso neste caso, pode ser que no seu código você tenha, mas nesse caso isso é ambíguo. Então como eu vou receber dados brutos de uma API qualquer, eu vou checar se esses dois campos existem, e é por conta desses dois campos que eu crio ou um produto físico ou um produto digital. Então, voltando aqui para baixo, ó, eu tô carregando, eu criei só uma função para carregar o JSON. Esse JSON, ele é o 40 aqui, então 40, ele tem lá produtos válidos e inválidos, ó. Esse é um produto físico, não tem nada falando que ele é físico aqui, só que eu tenho a chave estoque. Este é um produto inválido. Este outro aqui de baixo é válido, mas olha lá, ele tem a chave URL, então eu sei que ele é um produto digital. Este é um produto digital também válido, e isso aqui é um produto físico válido. Esse outro aqui de baixo não é válido porque tá faltando chaves ali. Percebeu, então, quando eu uso essas coisas? Então, maravilha, aqui eu tô abrindo o arquivo e lendo ele, retornando o que o arquivo me retornar aqui, que vai ser convertido em objetos Python, tá? Eu não tô preocupado em checar o que esse JSON retorna, tá? Isso aqui foge do escopo da aula, mas deveria checar também se o JSON realmente retornou o iterável, que tem
objetos lá dentro que no Python vira uma lista de dicionários dentro dela aqui. Aqui eu tenho as minhas funções de type predicate com o type is. Então eu quero saber se aquele dicionário é válido. Tá vendo que essa função só checa se isso aqui é um dicionário. Eu só fiz isso aqui por conta do Pyright, porque eu poderia fazer isso numa linha de código, mas o Pyright fica enchendo o saco. Eu acho que eu vou ter que fazer... eu não fiz cast nessa aqui. Então aqui, ó, eu só chequei isso aqui. Se o objeto que eu tô checando aqui é um dicionário, ele é um dict que tem a chave como string, porque está vindo de um JSON. Então se é uma string, eu tenho qualquer valor lá dentro. Aí eu vou checar isso a partir daqui. Então eu tô checando nesse aqui se isso aqui é um produto físico. Se isso aqui é um produto físico, eu vou retornar que o tipo é um product dict. Aqui eu não tô retornando, porque aqui eu tava mentindo antes, né, no caso. Eu não tava mentindo, né? Eu só não coloquei a tipagem correta. Mas aqui eu só tô retornando a coisa, falando que isso aqui é um product dict, e não isso aqui. Eu não tô retornando isso aqui. Eu só tô falando, eu tô retornando um dicionário que ele é válido para ser um product dict, não sei qual, mas depois eu vou checar isso aqui lá pra baixo. Então aqui eu tô retornando um tipo que é um product dict, então válido, só isso que eu tô checando. Tem a instância de... Só que aqui, ó, eu tô checando se esse product dict é um produto físico. Então, eu tô checando nome e preço, mas eu tô checando também a chave estoque e tô checando também o contrário, não existe a chave URL. Então todas as checagens aqui é o seguinte, tem que ser a chave name tem que existir, tem que ser uma instância de string, a chave price tem que existir, tem que ser ou float ou int, tanto faz, a chave stock tem que existir, tem que ser um inteiro, a chave URL não pode existir aqui. Depois eu retorno todas essas condicionais no final das contas. Então aqui eu só chequei tudo primeiro, depois eu retornei todas as condicionais. Se todas forem verdadeiras, o retorno é verdadeiro. Se alguma delas for false, o retorno é false. Maravilha, por conta do end aqui, tá? Então end, em algum momento pode bater num false, retornar false ali. E aí a mesma coisa para o produto digital, só que a diferença aqui é que ele não tem estoque e ele tem URL. É só o inverso do outro lá. Essas duas checagens vai ser o seguinte, eu vou tentar processar os dados da minha API, eu coloquei esse nome aqui porque eu queria simular que eu estou recebendo dados de uma API ali, e aí o retorno disso aqui vai ser uma lista de produtos. Aqui eu só estou fazendo uma asserção lá, eu estou checando aqui, eu estou checando se os dados da API que eu recebi aqui são iteráveis. Olha só, eu falei que fugia do escopo da aula, mas eu fiz involuntariamente essa checagem aqui. Esse cast aqui é para o Pyright parar de amolar aqui, tá? Aí eu acabei fazendo o cast aqui porque ele ia encher o saco se eu fosse utilizar esse API data aqui embaixo, então eu tive que fazer. E aí aqui eu tô pegando o que eu vou retornar na função. O que eu quero retornar? Uma lista que tem ou produtos físicos ou produtos digitais. Maravilha. E aí eu faço isso aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Faço um for aqui dentro, pego o API data. E aí eu checo se isso aqui é um produto físico. Beleza, se for um produto físico, eu crio a classe, a data class, do produto físico e coloco isso dentro da minha lista aqui. Maravilha. Isso aqui é importante, tá? Por isso que eu coloquei esse textão aqui embaixo aqui. Isso aqui, o que eu tô fazendo? Eu tô checando uma coisa, se essa coisa for verdadeira, eu não preciso checar mais nada para baixo. Então aqui eu já pulo pro próximo loop do for, porque eu não quero checar mais nada para baixo, porque se você deixar isso aqui sem isso aqui, o que vai acontecer? Eu vou continuar lendo o for. Não tem problema nenhum nisso aqui, só que o problema que acontece aqui é que se você for ler, a tipagem fica super louca fora da condicional aqui, porque eu não tô olhando o lado invertido aqui dentro, tá? Então por isso que eu fiz isso aqui. Isso aqui é chamado de guard clause. Essa guard clause é quando você faz em funções, tá? Retorno antes, early return. Eu retorno antes da função acabar de executar. Porque o que acontece? Às vezes eu crio uma função, faço uma checagem que eu não precisaria mais executar o restante do código da função, ao invés de eu fazer if, else, essas coisas todas, eu faço uma checagem, na hora que bater na minha guard clause, ou seja, na hora que bater na causa verdadeira que eu precisava naquela função, eu já retorno. Eu paro a execução da função ali e não executo mais nada para baixo. Por isso que eu chamei isso aqui de guard clause, porque é a mesma ideia aqui. Eu paro o loop aqui e já pulo pro próximo loop, porque eu já fiz o que eu precisava. E aqui o comportamento do Pyright aqui, ele é bem estranho aqui, tá? Porque se você deixasse passada aqui e conferisse o tipo aqui, o que ia acontecer é que ele ia te mostrar assim, ó, o tipo, ó. Olha só, eu tenho aqui lembra que eu te falei aqui, ó, nessa parte aqui, ó, que lá na PEP ele fala isso aqui, ó. No caminho positivo, o tipo, isso a gente tá usando type is, né? Então o caminho positivo deve ser afunilado para uma interseção entre A e R. Então tem uma intersection aqui. E no caminho negativo, eu tenho que fazer uma interseção com E não. Então eu tenho que retornar A e não R. Aí o comportamento do Pyright fica super estranho, porque o que ele vai te falar aqui, ó? Ele te fala que
o seu tipo nesse ponto do código é uma subclasse de dict, dict str ou n, que é o tipo que eu tinha lá, que eu tinha colocado, e o physical product aqui dentro. Então isso aqui é super estranho de ler, mas isso aqui foi a forma que o Playwright encontrou de representar um e não, uma intersection aqui dentro com e não, porque não tem uma forma certa de representar isso em Python, isso é falado lá na PEP. Então voltando aqui, a mesma coisa para digital product, eu incluo ele e continuo para o próximo loop, lembrando que se eu não entrar nesse if aqui, eu vou pular para esse próximo, vou fazer só esse trecho de código e vou pular para o próximo loop, e aí aqui a gente não entrou em nenhum dos dois lá. Então, isso aqui eu coloquei só pra gente ver que a gente não entrou, esse produto aqui não entrou na lista. E aí, olha lá, o meu tipo aqui, ele continua perfeito, porque eu tô utilizando type is. Então, esse tipo, ele é um dicionário que tem uma string e o n aqui. E aí, pra baixo, pra gente testar, o que eu fiz? Eu vou carregar aqui os meus dados, que vai me retornar um object aqui, olhando, é object. Eu vou fazer o parse dos produtos, isso aqui já vai me retornar uma lista de produtos. Eu não te mostrei que eu tenho um onion aqui de produtos, né? Voltando aqui, onde que tá esse onion? Tá aqui, ó. Um produto é ou um produto físico ou um produto digital. Então é uma lista de produtos ali. Então aqui embaixo eu vou retornar uma lista de produtos. Eu poderia ter colocado aqui, né, também, ó, product, nesse ponto aqui do código, ó, e não afetaria em nada, ó, product, nesse ponto aqui, e beleza, ó. Olha lá. E aí eu não precisaria tipar isso aqui, deixa eu ver. Não mudou nada no código aqui, mas só pra você saber. Então aqui, ó, tem uma lista de produtos, aqui eu só um separador, aí eu faço um for aqui dentro desses produtos, e aí eu preciso saber se o produto é físico ou se ele é digital, para eu fazer alguma coisa específica aqui. Nesse caso, eu tô pegando a stock, né, o estoque do produto, ou a chave URL aqui. Se eu não fizer isso aqui e tentar pegar fora disso aqui, product.url, pode ser que o type checker reclame comigo, olha lá, ó. Ele fala pra mim, o URL é unknown, porque o URL pode ser ou uma string ou unknown, porque você tem um union de coisas aí. E o estoque é a mesma coisa, vai acontecer a mesma ideia aqui, beleza? Então, praticamente isso aqui. Eu já tô, o tempo eu não tô nem ligando mais. Eu não ligo com isso, desculpa, gente, eu tive que falar. Você vê que é um assunto, assim, que pode ser mais complexo e profundo também ao mesmo tempo. Então, voltando aqui, a gente pode executar o nosso código lá só para conferir. Então, esse é o exemplo 40, né? Executando, olha lá, eu tenho esses dois produtos não foram válidos, ó. Então, o nome do produto é inválido, né? Ficou confuso aqui. Mas, ó, o nome inválido, mas tá faltando uma chave aqui dentro desse produto que poderia ser ou o estoque ou o URL. E esse outro aqui, ele tá faltando o name aqui do produto. Aqui deu certo, ó, produto físico, camiseta preta, 49, 4 em estoque. Digital, e-book, 199,90 e aqui é o URL. E aqui é a mesma coisa. Então você percebe que isso aqui é genial. Eu espero que essas aulas explodam muito a sua cabeça. Você olha nessas coisas e fala, cara, genial isso aí, você pode utilizar demais. Porque é isso que eu falo no exemplo real que eu te mostrei que eu ia te falar aqui no final da aula, tá? Ainda tá em dúvida? Quando que eu utilizo essas coisas aqui? Vou te mostrar aqui agora num código real. Deixa eu dar um monte de zoom aqui na tela. Isso aqui é TypeScript, tá? Mas eu vou te explicar aqui e tem até vídeo no YouTube já pronto. Eu deixei os vídeos lá nos links ali pra você. Que é este vídeo aqui onde eu tô configurando. Olha, que não tem nada a ver com o que eu tô falando. Configure o Drizzle ORM com o base.env para o Vitest, Playwright e Net. Tem nada a ver com a tipagem que eu tô falando nesse vídeo. Mas eu usei todas as coisas que eu te falei nesse código. Então aqui, você pode... Isso aqui é um objeto no JavaScript, né? Aqui é TypeScript, então um objeto no TypeScript. E este objeto aqui, você pode considerar ele como sendo o type dict que a gente usa no Python. Então ele tem umas chaves aqui, maravilha. Eu tenho uma configuração de ambientes aqui. Essa configuração de ambientes, ela é para saber em qual ambiente eu estou executando esse código. É no ambiente de desenvolvimento, de production, é no ambiente de teste, é no ambiente de teste E2E. Isso aqui também é o type dict do Python, tá? É um objeto aqui em TypeScript. Só que essas coisas aqui, ó, são iguais às chaves que eu tenho aqui dentro. Eu só preciso saber qual chave que eu tô, em qual ambiente que eu tô, porque dependendo do ambiente eu posso fazer coisas diferentes. Ó. Olha só, se você olhar aqui, ó, a base de dados aqui para esse ambiente é diferente, a base de dados para esse ambiente é diferente, essa já é uma base de dados de produção e essa já é uma base de dados de desenvolvimento. Se eu errar isso aqui, pode dar um problema enorme no código, percebeu, né? Então, voltando aqui, esse ascount, ele só trava aqui os valores, né? Então, todos os valores aqui são read-only.
aqui nesse TypeScript. E aí eu tô criando uma intersection aqui. Escutou essa palavra ao longo dessa aula? Aqui eu tenho uma intersection. O que isso aqui significa? Significa que eu tenho tudo que tem neste objeto, é um type dict do Python, mais tudo que tem na tipagem desse outro objeto aqui. Então o type of aqui, ele pega o tipo desse common keys. Common keys é o que tem aqui. Então é o tipo disso aqui, tá? Então eu teria ali essa chave, e essa chave seria aqui uma string, e essa outra chave também seria uma string. Essas duas chaves aqui com tipo string. Voltando aqui, eu tenho também configurações de ambiente e allowed env keys, que é as chaves do envconfig. O que são as chaves do envconfig? É um literal aqui no Python, tá? Então, um literal que tem development ou production ou isso, né? É um literal normal ali. E aí, isso aqui, eu faço um type predicate aqui para saber se a chave que eu tô usando dentro dessa função aqui, ela é deste tipo aqui. Como que eu faço isso? Eu vejo se a chave que eu receber aqui nesse ponto aqui, ela tá dentro do objeto envconfigs. E aí eu retorno verdadeiro para essa coisa ou falso. Se não existir a chave que a pessoa está testando aqui, que é essas chaves aqui, Development, Production, Teste E2E, se não existir essa chave aqui, o tipo não é isso aqui. Se existir, se retornar verdadeiro, o tipo é allowed env keys. Percebeu aqui, utilizando a maioria das coisas que você viu nessa aula, isso aqui é um código real que eu escrevi há bastante tempo, quando eu gravei o curso lá de Vitest. Esse type predicate tá aqui somente para eu fazer uma condicional aqui dentro e ter type safety aqui dentro. Então, nesse caso, quando eu checo o env, eu quero retornar allowed env keys. E aí, como que eu vou saber se isso é allowed env keys? Se eu tô carregando isso aqui de um arquivo de fora. Eu tô carregando do .env isso aqui. Tá vindo de fora do programa. Então, não sei se as chaves estão corretas nesse ponto. Então, o que eu checo? Eu checo se tem alguma coisa na chave que eu tô checando aqui e eu checo o meu type predicate. A partir do momento que eu fiz essa checagem aqui, essa função é acionada e aí esse tipo ou é ou não é allowed env keys. Então, se não for, aqui eu tô checando negativo aqui, então se não for, eu lanço uma exceção, o programa nem roda. Se for, o que eu vou retornar? Allowed env keys. Esse tipo aqui. E aí, beleza, aqui para baixo não tem nada a ver. Então percebe que eu utilizei isso aqui num código real, onde a gente tem tudo que eu falei nessa aula aqui. Deixa eu ver se eu tenho algum union aqui em algum lugar. Eu não tenho union, mas só intersection. Eu não tô vendo nenhum union aqui, mas intersection tem aqui, de tipo, e eu tenho um type dict aqui, que se fosse em Python, né? Eu tô carregando, como a gente carregou o JSON no Python aqui, eu tô carregando o .env, o arquivo de variáveis de ambiente, e aqui eu estou usando a minha função de type predicate aqui, só que no TypeScript você não tem duas funções disso, né? É só isso aqui, ó. Se o retorno for verdadeiro, ali é só esse is. O tipo de env é allowed env keys. Simples assim. Então, só isso que eu queria te mostrar. Eu vou deixar o link aí para você, caso você queira assistir isso aqui. Não é Python, é TypeScript, mas eu explico isso aqui nessa aula aqui também. Também não estou explicando só tipagem. Eu estou montando uma configuração aqui que não tem nada a ver com o que a gente está vendo nessa aula especificamente, beleza? Então, pessoal, eu acho que a gente conseguiu falar de tudo o que a gente precisava falar nessa aula aqui sobre tanto TypeGuard quanto TypeIs, quando usar, como funciona e assim por diante, beleza? Eu espero que esses vídeos que você assista de outras pessoas, até gringos, no caso, com um one-liner, né, de instance, te mostre que isso aqui não é brincadeirinha de criança, não é, isso aí existe na linguagem à toa, pra que usar isso? Te mostrei exemplos aqui disso aqui ao longo da aula toda, beleza? Se você gostou, curte, comenta, compartilha, manda pra sua mãe, às vezes sua mãe quer aprender sobre tipagem aqui, ó. Eu te expliquei tudo o que eu falei nessa aula, gastei 15 minutos. Olha pra você ver, perfeito, vídeo super compacto aqui, super superficial também, a gente não falou de nada aqui, beleza? Eu te vejo na próxima aula. Grande abraço.